Tarsila, menina pintora, Lúcia Fidalgo. As flores sempre trazem perfumes, as bocas trazem notícias e os nascimentos trazem alegrias. Uma menina nascia na fazenda e com ela uma história começava a ser contada. O pincel foi seu primeiro brinquedo e quando aprendeu a brincar com ele, pintou um coração vermelho na parede. O pai rico, fazendeiro, casou-se com Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Seu nome era José. José Stanislau do Amaral Filho. Do amor dos dois nasceu Tarsila, na cidade de Capivari, no dia 1º de setembro de 1886. Na fazenda onde nasceu, a menina crescia colhendo frutas, bebendo leite de vacas e ouvindo as histórias contadas por lá. Dizem que as árvores, quando se mexem muito forte, é sinal de que vai chover com trovoada. O tempo apressado fazia Tarsila crescer com vontade de ser do tamanho do mundo, e com olhos pequenos e curiosidade grande, olhava com admiração os santinhos de papel que sua mãe trazia quando voltava da igreja. Mãe, deixa eu ver que santo trouxe hoje. A mãe mostrava para ela, e os olhos da menina olhavam e reparavam tudo, a roupa que eles usavam, as cores, o detalhe do corpo. Depois, sonhava com eles, pintando com pincéis imaginários nos seus sonhos. Com o tempo, a menina começou a aprender. Aprendeu outras línguas. Sua primeira professora era uma jovem belga que veio com a família morar e trabalhar na fazenda dos pais da Tarsila. Perdemos tudo em nossa terra e precisamos trabalhar por aqui. Então serão colonos, trabalhando na plantação, dizia o pai da Tarsila. A jovem professora tinha apenas 18 anos e ensinava francês para a Tarsila. A menina aprendia a falar a nova língua nos passeios que juntas faziam pela fazenda. Iam pela floresta falando palavras diferentes, que, para a Tarsila, tinham uma suave melodia. Por lá avistavam onças e sentiam um medo danado delas. Tarsila sabia histórias de onças contadas pelo povo da terra. Um dia, uma onça pintada chegou bem perto da casa grande, lá na fazenda. Tarsila foi crescendo, alegre e feliz, até que chegou o dia da primeira despedida. Tarsila, minha filha, você vai morar em um colégio interno lá em São Paulo, disse o pai. Mas por que preciso sair daqui? Gosto tanto de viver na fazenda. Lá, minha filha, há mais disciplina. Posso levar jabuticaba? Perguntava a menina. No dia da partida, Tarsila não entendia, mas o pai devia entender tudo. Tarsila viveu um tempo no colégio interno. Estudou escultura, piano, desenho e pintura, até que chegou o tempo de cruzar os mares e, junto com toda a família, foi para a Europa. Com 8 anos, foi para Madrid e Barcelona, e no colégio de freiras aprendeu espanhol. Mas foi em Paris que aprendeu bem o francês e se lembrou da sua primeira professora. Um dia, a menina acordou e viu a mãe arrumando as malas e perguntou: "Para onde vamos?" "Voltar para a fazenda", disse a mãe. Dentro do coração de Tarsila, a alegria de voltar para casa era grande. Rever a casa, os bichos, sentir o cheiro da terra, ver o coração vermelho pintado na parede. Por esse tempo, a pintura já estava na sua vida. Pintar era o seu desejo, talvez porque pudesse fazer tudo ficar mais colorido. Em 1906, Tarsila casou-se com André Teixeira Pinto e com ele teve uma filha e deu ela o nome de Dulce. Dulce vai ser o seu nome, disse Tarsila com alegria de mãe de primeira viagem. O casamento durou 10 anos. Dulce foi crescendo e Tarsila foi pintando as cores da vida. Meu nome é Miriam e eu convido você a embarcar na história do Projeto Integrador 5. Olá, alunos, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente fazer junto a disciplina do Projeto Integrador 5 nesse semestre, que tem um tema muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, só para vocês saberem um pouquinho quem sou eu, meu nome é Miriam, sou pedagoga, sou formada pela Unesp de Araraquara, tenho mestrado e doutorado em Educação Especial, tenho meu pós-doc na Unesp de Marília,
na parte de aprendizagem de leitura e escrita. Também tenho prática nas salas de aula nas séries iniciais e no ensino superior. Então, a gente vai fazer junto essa disciplina. O objetivo dessa disciplina é contar histórias e, ao mesmo tempo, fazer reescrita das histórias e das pinturas trabalhadas com as crianças. Então, a ideia é juntar contação de história, releitura e obras de arte. Então, o que a gente espera de vocês? Que vocês elaborem uma proposta para a contação de histórias voltadas à educação em espaços não formais e que envolva a arte plástica. Então, tenham em mente essas questões: contação de histórias, espaços educacionais não formais e artes plásticas. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a leitura, o gosto pela leitura, a formação do leitor. Então, vamos lá. Alguns conceitos são importantes. Então, a formação dos leitores, que é o que a gente vai conversar hoje, a contação de histórias, como, quando, onde, com quais recursos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo da disciplina. As possibilidades, então, o que eu posso utilizar, como eu posso utilizar, principalmente porque nós estamos falando de espaços educacionais não formais. Então, quais são essas possibilidades? E aí a questão da arte e da história. Como nós podemos juntar essas questões e colocar isso em prática no nosso projeto. Então, vamos falar hoje sobre a formação de leitores. Quando nós pensamos em contação de história, uma coisa que vem muito forte na nossa cabeça, né, nas nossas ideias, no nosso pensamento, é a questão de histórias que passam de geração em geração. Então, aquela história que a gente ouviu dos nossos avós, ou aquela história que a gente ouviu uma questão cultural, né? Então, uma lenda, uma história local. Então, isso é muito forte na nossa formação no povo brasileiro. E assim é com as nossas crianças até hoje, né? Então, apesar de que algumas formas, né, de transmitir essas histórias foram mudando, foram se alterando ao longo do tempo, então hoje a gente tem alguns recursos tecnológicos, temos aí a questão da internet. Então, essas histórias, elas, mesmo assim, elas continuam sendo passadas. E aí, quando a gente pensa na criança, a história é muito importante, porque trabalha a questão da imaginação, da criatividade, da ampliação de vocabulário, do reconhecimento de sequências de tempo. Então, a contação de história, oferecer às nossas crianças, desde bebê, desde pequenas, muitas possibilidades, muitas alternativas, várias opções, é fundamental. Então, a gente vai conversar sobre a questão da leitura, porque se a gente está contando história, nós estamos incentivando, estimulando leitores. E é o que a gente precisa hoje, né? Que a gente amplie, que a gente favoreça o gosto pela leitura. Quando nós pensamos em leitura, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos. A questão da remediação fonológica, a questão da fluência e a questão da compreensão. Então, isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente fica preso, a gente foca, né? Ou a gente tem como nosso objetivo final a compreensão. Mas a gente esquece, ou então a gente não tem conhecimento ou não leva em consideração que para que a gente chegue até a compreensão é necessário uma fluência e é necessário o reconhecimento fonológico. Então, se eu tenho uma criança, como os professores falam às vezes, né, que faz uma leitura silabada, aquela criança que faz a leitura sílaba por sílaba, né? Então, por exemplo, o menino joga bola, então, aí a criança fica, menino, até ela chegar no final, ela teve uma demanda de memória fonológica, de memória de trabalho tão grande, que ela não consegue chegar até a compreensão. Então, aí a criança acaba de fazer a leitura, o professor pergunta, né, o que você leu? A criança não sabe explicar ou não chega até o significado do que fez a leitura, do que foi lido por ela naquele momento. Então, aí houve uma falha, ou na questão da correspondência, grafema, fonema, ou na questão mesmo da velocidade. Então, esses 3 aspectos são fundamentais quando a gente pensa na formação do nosso leitor. Além disso, nós fazemos a leitura por 2 rotas, por 2 alternativas. Ou é a rota fonológica, ou é a rota lexical. Então, a leitura, quando a gente faz pela rota fonológica, é quando a gente vai fazendo a correspondência grafema-fonema 1 a 1.
Quando a gente faz uma leitura rápida, com fluência, a gente faz a nossa leitura pela rota lexical. Então, vamos ver um exemplo dessas duas situações. Vou pedir para vocês fazerem a leitura da palavra que está aqui na tela. Então, eu acredito que ninguém teve problema de fazer a leitura dessa palavra e até, inclusive, já acessamos o significado dessa palavra. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma leitura realizada pela rota lexical. Então, é uma leitura rápida, que não teve uma demanda da nossa memória fonológica, a gente conseguiu acessar o significado. Também não teve uma questão de dúvidas de ortografia. Então, poucas pessoas provavelmente ficaram pensando se era com 2 S ou com S só. Então, uma questão ortográfica, a gente conseguiu fazer essa correspondência tranquilamente. Então, teve uma maior rapidez, criança, ok. E nesse caso, alguém consegue fazer a leitura dessa palavra e já acessar o significado? Então, é uma palavra que, por exemplo, no meu campo, ele não é comum, né? Então, é uma palavra que eu não tenho numa leitura ali no meu dia a dia, contato com ela. Então, nesse caso, é uma palavra de baixa frequência, né? De pouco uso. Então, ela não faz parte do nosso vocabulário ali, do nosso vocabulário visual, do nosso dia a dia. Então, ela foi uma leitura que não foi realizada pela forma lexical, porque muitos provavelmente ficaram pensando, será que é charneca, charneca, como será que fica, né? E aí a gente leu e ficou nisso, né? A gente não conseguiu imaginar o significado, chegar até a compreensão, né? Então, aqui nesse caso, essa é uma figura que representa essa palavra. Então, a definição, que é um terreno inculto e árido, onde há apenas vegetação arbustiva. Então, isso seria uma charneca. Então, a próxima vez que vocês entrarem em contato com essa palavra, vocês já vão saber o que significa e a leitura vai ser feita pela rota lexical. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é os tipos de leitura. Então, tem muita diferença quando eu peço para o meu aluno fazer uma leitura silenciosa ou fazer uma leitura em voz alta. Porque quando a leitura ela é silenciosa, a gente se preocupa em ativar o significado, em pensar o que nós estamos lendo, em compreender o que nós estamos lendo. Diferente de quando eu faço uma leitura em voz alta, que eu me preocupo em fazer uma leitura correta. Então, por exemplo, leitura de histórias, vocabulário. Então, eu estou centrada, estou focada em fazer uma leitura em voz alta corretamente. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, quando a gente propõe atividades que envolvam a leitura, né? Outra questão, quando a gente oferece para o nosso aluno com frequência leituras de história, contação de histórias, entrar em contato com esse meio, é a ampliação do vocabulário dessa criança. Então, isso é fundamental, né? Quanto mais histórias ela conhece, quanto mais histórias ela entra em contato, maior é o vocabulário dessa criança, assim como músicas e outras questões, né? Então, é uma criança que tem uma frase ampliada, que tem um ritmo na fala, que tem possibilidades maiores de usar outras palavras no seu dia a dia. Então, aí é fundamental na nossa prática a gente fazer produção de frases diariamente, para contextualizar essas palavras, para colocar essas palavras em diferentes situações e ela ser incorporada no vocabulário dessa criança. Outra questão importante são os ambientes e os tipos de leitura. Então, uma leitura de leite, que a gente pode fazer diariamente com a nossa criança, seja no ambiente doméstico ou seja no ambiente escolar, é uma leitura por prazer, é uma leitura que a gente faz sem ficar se preocupando em conhecimentos específicos, aprender alguma coisa acadêmica. Então, é uma leitura prazerosa. Então, é aquela leitura que nós escolhemos porque nós gostamos desse tipo de leitura. Podemos fazer também a leitura individual ou uma leitura coletiva, vai depender da situação e da demanda. Também podemos alternar os espaços. Então, essa leitura pode ser no pátio, pode ser na biblioteca, pode ser na sala de aula, pode ser num ambiente adaptado. Então, há várias possibilidades de ambiente para leitura. Tudo depende de quem é o público que está participando e das possibilidades que temos ao nosso dispor, né? Então, a questão do silêncio ou do barulho vai depender do que é a demanda da situação. E o uso dos recursos, né? Então, nós podemos usar áudios, colocar alguma
alguma situação no meio, uma música, por exemplo, algumas figuras, alguns recursos como fantoches. Então, tudo depende da situação. Um aspecto que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em crianças em idade escolar são os gêneros. E aqui, para ajudar a gente nessa compreensão, a gente pode ir até a Base Nacional Comum Curricular ou então a Política Nacional de Alfabetização para prestar atenção nos gêneros que são indicados para as faixas etárias. Então, por exemplo, as crianças de primeiro, segundo ano, é bastante indicado a questão do bilhete, do reconto, do contos de fada. Então, prestar atenção no gênero que vai ser oferecido para essa criança de acordo com a sua faixa etária. Então, há diferentes gêneros, né, que as crianças podem ter acesso e aí há diferentes demandas, né? Então, é diferente eu escrever uma receita, de eu escrever um texto informativo, ou de eu fazer uma leitura de uma receita ou uma leitura de um texto informativo. Então, são vocabulários, demandas e conhecimentos diferentes. Assim como os recursos, né? Quando eu faço uma contação de história, principalmente, eu posso buscar alguns recursos lúdicos, como eu posso buscar alguns recursos mais tecnológicos, né? Então, tudo vai depender do que eu tenho à minha disposição e de qual é o meu objetivo. Outra questão são os ambientes. Então, dependendo do meu objetivo e da minha demanda, eu penso num ambiente mais adequado. Então, um ambiente fechado ou um ambiente aberto. Pense nessa situação em relação ao barulho. Se são crianças pequenas, elas precisam de uma atenção maior na sua contação, né? Então, talvez um ambiente fechado seja um pouco mais indicado. Mas se é uma contação mais lúdica, que tem recursos como, por exemplo, figurinos, então talvez eu possa fazer num espaço aberto. Então, tudo depende da minha demanda e do meu objetivo. Procurem ter diferentes ideias, busquem diferentes referenciais, diferentes ofertas, né? Tudo depende da minha situação. Então, eu posso, por exemplo, começar uma leitura, uma contação, utilizando uma imagem, ou utilizando talvez um fantoche, ou até mesmo uma lousa digital. Então, tudo vai depender da organização de vocês. O importante é que a gente reconheça essas questões da formação do leitor, do que o meu leitor já sabe, qual é o nível de conhecimento que ele tem. Então, eu não vou oferecer para o meu leitor de 3, 4 anos um vocabulário muito ampliado, um vocabulário que talvez ele não saiba o significado, né? Porque ele vai perder o interesse na história, o interesse na contação, e isso não vai ter um significado para ele. Então, procure adequar em todos esses sentidos, porque às vezes a gente pega uma mesma história, que ela tem diferentes versões, e isso impacta na compreensão da minha criança, né? Então, se é uma história com um vocabulário mais ampliado, mais robusto, mais formal, talvez uma criança pequena, nas séries iniciais, não tenha conhecimento. Aí vai depender do quê? De eu fazer um trabalho antes, para que ela compreenda esse vocabulário, e depois ela consiga acessar o significado do texto. Então, pensem nisso na hora da elaboração do plano de vocês. Qual é a história que vai ser oferecida, quais são os recursos que vocês têm à disposição de vocês e que a gente consiga ser criativo, porque a contação de história, a gente precisa atingir o nosso aluno, precisa aprender a sua atenção, a sua concentração, manter o seu interesse na história e que isso contribua para a sua prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima quinzena. Até mais!